Bom dia, feliz melhor dia da nossa vida. Eu espero que você esteja muito bem, eu espero que você esteja ótimo, espero também que você esteja com o seu coraçãozinho totalmente aberto para receber palavra de vida eterna, para receber luz que vai orientar o seu caminho, luz que vai orientar os teus passos, beleza? Hoje nós vamos ler Provérbios 23, estamos lendo todos os provérbios, a cada dia lemos um provérbio aqui no nosso canal. Hoje é o 23, se você não assistiu os vídeos anteriores, eu recomendo que você volte lá, assista. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o quanto é simples o que o nosso Pai do Céu nos pede. A verdade mesmo é que é muito simples o que o nosso Pai do Céu nos pede. O que Ele pede? É o nosso coração. Ele fala: filha, filho, me dá o seu coração. Entrega para mim o seu coração. É isso que Ele quer de nós, o nosso coração. Ele quer guiar o nosso coração. Ele quer ocupar todos os espaços. Sabe, tem uma passagem na Bíblia que Jesus fala que Ele quer que a gente seja como ovelhinhas mansas, ovelhinhas doces, ovelhinhas que escutam a voz dele e que são guiadas por ele. Ovelhinhas que conhecem a voz do bom pastor e que são guiadas pela voz do bom pastor. Ovelhinhas que são totalmente protegidas, cuidadas, amadas, providas pelo bom pastor. Ovelhinhas totalmente dependentes dessa presença amorosa, desse cuidado, desse amor, dessa fidelidade, porque o bom pastor nunca nos deixa. O bom pastor nunca se afasta, nunca nos abandona. O bom pastor se importa com a sua vida. O bom pastor, ele vê você como alguém único, precioso, como alguém que tem muito valor para ele. O bom pastor quer cuidar de você, quer orientar você, quer guiar você. E nessa passagem, Jesus fala que o ladrão, ele vem roubar e matar. Ele vem, trazendo agora para a nossa vida real, vem roubar a vida do Senhor em nós, a vida do Espírito Santo em nós. Vem matar, tentar matar a vida da presença, a vida e a presença do Espírito Santo em nós. Então a gente precisa entender, hoje em Provérbios a gente vai ler e falar um pouco sobre isso, o que está sendo oferecido para a gente, o que tem dentro do nosso coração, o que tem dentro do seu coração, o que tem predominantemente dentro do seu coração. É isso que Provérbios vai fazer a gente começar a observar, a refletir. O que tem dentro do meu coração? Quais são as iguarias, as refeições que estão sendo oferecidas para mim e que eu estou alimentando o meu coração, que eu estou deixando ocupar o meu coração, no lugar de o meu coração ser totalmente do Senhor? Bem, Jesus fala que ele vem, que o ladrão vem roubar e matar, mas Jesus vem para nos dar vida plena. Vida plena. E o que significa vida plena? O que significa plena? Significa que é uma vida completa. Pleno significa completo, significa inteiro, significa cheio. Então imagina um copo cheio, onde não há mais espaço nenhum para nada mais ocupar dentro desse copo. Se esse copo está cheio, nada mais pode ocupar esse copo, certo? Se esse copo está vazio, ou se esse copo não tem algum espaço, há algum espaço para ser ocupado. E esse espaço ele não vai ficar vazio. E a pergunta é, o que está ocupando esses espaços? O que está ocupando o seu coração? O que está ocupando o seu coração te dá vida ou te dá morte? A gente tem que observar que é simples o que o Senhor nos pede, mas exige de nós um treinamento. Porque por muito tempo a maioria de nós se permitiu ser levado por padrões desse mundo. Então,
a gente tem que perceber que dentro de nós existe muita mistura desse mundo. Muitas coisas desse mundo, muitas iguarias são oferecidas para nós, que vão ocupando o nosso coração, às vezes com medo, às vezes com preocupações, às vezes com ansiedades, às vezes com tristezas, com mágoas, com ódios, com faltas, com mentiras, com ilusões. E o Senhor, Ele quer nos dar a verdade. Ele quer nos dar a luz dele. Ele quer encher o nosso cálice, até o nosso cálice transbordar. Ele quer nos ungir com o óleo dele. Ele quer ungir a nossa cabeça e nosso coração. Ele quer capacitar a nossa cabeça e nosso coração. Ele quer tomar posse da nossa cabeça e do nosso coração, da nossa mente, do nosso coração, da nossa boca, do nosso corpo, de todo o nosso ser, da nossa vida, de todos os nossos caminhos. É isso que o Senhor quer fazer com a sua vida. E por que Ele quer? Porque Ele te ama, porque Ele quer seu bem, porque Ele sabe que alguns caminhos desse mundo são enganosos. Alguns desejos que você pode ter, alguns caminhos que você está escolhendo andar, não vão gerar vida para você, não vão gerar um resultado de vida para você. Algumas sementes que você está colhendo, que você está escolhendo plantar no seu jardim, não vão dar frutos de vida, não vão dar frutos excelentes. E sabe, o Senhor, Ele, ontem até a gente conversou aqui sobre a gente visualizar, sobre a gente declarar, sobre a gente entender o propósito do Senhor. Mas o Senhor, Ele tem algo muito importante para nos dizer hoje. Às vezes, o que a gente visualiza, na verdade, a maioria das vezes, a gente vai visualizar algo muito menor do que o Senhor tem para nos dar. O Senhor tem algo muito maior para nos dar. A palavra fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao nosso coração, à nossa imaginação, aquilo que o Senhor preparou para nós. Os pensamentos do Senhor são mais altos. O caminho do Senhor é mais alto. Então nós podemos entender essa abundância do Senhor. Essa abundância do Senhor significa que a gente pode visualizar, a gente pode imaginar, mas vai ser ainda melhor. O Senhor tem algo ainda maior e melhor para nos dar. Porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, mais do que sonhei, mais do que pensei, além do que sonhei, realizou, infinitamente realizou. Não importa o tempo, não importa a hora, se creres, tudo é possível. Hoje de manhã o meu dia começou exatamente com essa percepção, com essa guiança do Senhor, me mostrando que Ele é muito maior. Que às vezes eu estou escolhendo um lugar, às vezes eu estou escolhendo estacionar num lugar, às vezes eu estou escolhendo uma vaga que eu falo, tá bom pra mim, já tá bom, aqui tá bom. Ela é um pouco apertada, ela é boa, claro, digna de agradecer, mas o Senhor fala, calma que eu vou abrir o espaço, calma que eu vou alargar a tenda, calma que eu tenho algo ainda melhor, algo perfeito. O meu plano é perfeito, o plano para o Senhor, o plano do Senhor para a sua vida é perfeito, perfeito. O Senhor, Ele te ama em todo o tempo. E o Senhor, Ele ama quando você decide crescer com Ele, fluir com Ele, ser guiado por Ele. O Senhor, Ele ama. A verdade é que o Senhor, Ele quer nos dizer hoje que Ele é fiel a nós, que Ele é bondoso e que Ele é fiel a nós, que Ele é um Pai bondoso e um Pai fiel, que Ele está com a gente em todo o tempo. Ontem também falamos da história de Davi, e na história de Davi nós conversamos bastante sobre a mentalidade de Davi, a partir do momento que ele recebeu a unção, o poder, a capacidade de ser rei. Ele passou a ser um rei, mesmo que ele ainda não tivesse chegado lá naquela visão completa que o Senhor deu para ele.
A verdade é que a gente esqueceu um detalhe bem precioso, de comunicar um detalhe bem precioso, que nesse finalzinho aqui, ó, de Samuel, 1 Samuel 16, 13, fala assim, ó: Samuel apanhou um chifre cheio de óleo e ungiu Davi na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Então Davi, ele agiu guiado pelo Senhor, porque o Senhor estava nele. O Senhor estava com ele. Por isso Davi agiu como um rei. Davi estava sendo guiado pelo Senhor. O Senhor estava com ele em todo o tempo. Por isso que Davi, na hora que ele chegou lá naquela caverna, ele via o Senhor. O coração dele era puro. Ele tinha entregado o coração dele para o Senhor. Então ele via o Senhor. Ele via a presença do Senhor. Ele via que o Senhor estava com ele em todo o tempo. Ele via que o Senhor é bondoso, é fiel e que não ia deixar mal nenhum acontecer com ele. Ele tinha certeza da presença do Senhor, ele via a presença do Senhor na vida dele. E é isso que a gente precisa compreender. Que em todo o tempo o Senhor está com a gente, os nossos olhos humanos podem não ver, mas Ele está aqui agora, em todo o tempo Ele é fiel. Em todo o tempo Ele está com você, Ele quer desfrutar todo o tempo com você. Ele quer desfrutar esse tempo que nós estamos agora e todos os outros que estão por vir. Ele quer que a partir de agora os seus olhos sejam abertos para que você perceba a presença dele constante, fiel, contínua na sua vida, por toda a eternidade. Ele quer que você perceba a presença dele, porque na verdade ele sempre esteve presente na sua vida. Em todo o tempo ele esteve com você. Mas a partir de agora, em nome de Jesus, os seus olhos serão abertos e você vai ver a presença do Senhor. Em cada detalhe, em todo o tempo do seu dia, você vai ver o cuidado do Senhor. Você vai se alegrar na presença do Senhor. Você vai se sentir amado pelo Senhor, cuidado, protegido, amparado. Vai se sentir suprido. Vai sentir que nada falta na presença dele. Vai sentir que ele vem e ele está aqui para que a sua vida seja cheia, para que ele te encha de vida, para que não, nesse lugar aqui não falte nada, para que nesse lugar aqui ele ocupe todos os espaços, para que em todo o tempo ele ocupe todos os espaços, ele esteja com você e você enxergue a presença dele e se satisfaça na presença dele. A verdade é que o Senhor, Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele tem graça pra gente. A presença dele faz com que a gente cresça de forma exponencial, que a gente vença de forma exponencial, que a gente vença de forma inexplicável. A presença do Senhor fez Davi vencer Golias. Davi visualizou, declarou com a boca dele, entendeu qual era o propósito da vitória, que era que todo o povo de Israel entendesse que a vitória vem da presença do Senhor, vem da fidelidade do Senhor. Ele é Deus Emanuel, sempre presente. A vitória vem dessa sua presença aqui, enxergando a presença dele. Então você comunica como vai ser, porque ele te guia, e não os padrões do mundo que poderiam te dizer, olha, ele é muito grande, olha, você pode ficar com medo, como todas as outras pessoas estavam com medo do gigante Golias. Davi não, Davi falou, ei, eu vou no nome do Senhor, porque o Senhor está aqui, o Senhor está comigo, o Senhor está em mim. O Senhor é bondoso, Ele é o meu Pai, Ele escolheu habitar em mim e Ele é fiel, Ele está aqui.
Então vai acontecer isso, isso e isso. Vai acontecer que hoje mesmo eu vou cortar a sua cabeça. Hoje mesmo eu vou te matar, eu vou dar a sua cabeça para as aves do céu e para os animais selvagens, e todo mundo vai saber que Deus está vivo, que Deus está aqui, que Deus está comigo, que Deus está em mim, que Ele é por mim e que Ele dá a vitória. Ele dá a vitória. A vitória vem dele, tudo vem dele e volta para Ele. Dele é a glória, dele é a vitória. É a presença dele aqui. É a presença dele que nos atrai. É a presença dele que purifica o nosso coração. É a presença dele que faz cada semente prosperar. É a presença dele que nos orienta, que nos guia mansamente, alegremente. É a presença dele que nos alegra. É a presença dele que nos faz frutificar, que nos faz vencer, que nos faz multiplicar, governar, reinar em todo tempo. É porque Saul foi ungido, porque o Senhor se apoderou dele, porque o Senhor ocupou todos os espaços, que Davi chegou onde ele chegou, que Davi venceu Golias, que Davi liderou um povo dentro de uma caverna, treinou um povo dentro de uma caverna, escondido de Saul, quando Saul estava tentando matar ele. Então compreenda isso. Deus, ele quer fazer infinitamente mais do que você pede, do que você pensa. Assim como Davi declarou com a boca dele, assim como Davi visualizou, assim como Davi compreendeu que era o propósito do Senhor, aconteceu. Mas aconteceu muito mais, não parou ali naquela visão. Existiu muito mais. O Senhor fez muito mais. Então essa é a primeira coisa que a gente tem para conversar hoje. A segunda coisa é a gente realmente perceber o que está dominando o nosso coração. Porque o Senhor, como eu já disse, Ele quer se apoderar do nosso coração. Ele quer guiar nosso coração. Ele quer que o nosso coração seja como um rio que é guiado por Ele, que é puxado por Ele. Ele quer que a gente se entregue e confie na guiança dEle, no amor dEle, na fidelidade, no poder dEle. O Senhor quer que a gente confie. Então, isso significa que Ele nos chama para continuar avançando, continuar crescendo, continuar prosperando, porque quando somos uma boa terra, quando recebemos a palavra dEle e deixamos Ele nos guiar, nós vamos continuar crescendo, nós vamos continuar prosperando, nós vamos continuar frutificando, multiplicando, vencendo de glória em glória. E quando o Senhor chama a gente para crescer, é possível que a gente fique um pouco assustado. Talvez Davi, ele possa sim ter olhado aquele tamanhão daquele gigante e ele possa sim ter se assustado. Mas como o coração dele era do Senhor, como o coração dele era guiado pelo Senhor, como ele tinha dado totalmente o coração dele para o Senhor, ele não estava movido pelos desejos humanos, ele não estava movido por alguma falta, ele não estava movido por alguma aprovação. Ele estava movido pelo propósito do Senhor, pela vontade do Senhor, pelo amor do Senhor por ele e por todo o seu povo, por todos os seus filhos. Então o que aconteceu? Davi continuou avançando, vencendo e crescendo. Davi venceu aquele gigante e foi para um próximo nível, porque ele venceu aquele gigante.
Então o Senhor, Ele fala, bora, vem, vamos continuar avançando. Vamos continuar avançando, porque você não é daqueles que param ou que retrocedem. Você é daqueles que continuam avançando, crescendo, prosperando, frutificando, multiplicando, vencendo e indo para o próximo nível. E se você é desses que continua avançando, que continua crescendo e prosperando, pode saber que em algum momento ou alguém de fora ou mesmo você dentro de você vai tentar te parar, vai tentar te paralisar. De alguma forma, algo pode tentar te paralisar. Às vezes a comparação com os outros, às vezes Provérbios que a gente vai ler hoje vai falar sobre inveja, às vezes pressa, às vezes ansiedade, às vezes algum medo, alguma falta que você acha que você não tem, às vezes você fica pensando, eu não tenho, ou alguma coisa que o seu coração fica muito ligado, tipo, imagina Davi, ele poderia ter falado assim, Saul tá vindo me matar, eu não posso ir pro próximo nível, eu não posso treinar essas pessoas, eu não posso liderar essas pessoas, Saul tá vindo me matar. Ele estaria dando o coração dele, não pro Senhor, mas pro medo. E o Senhor, Ele fala que quem tem medo não foi ainda aperfeiçoado pelo amor, porque o perfeito amor vai lançar fora todo medo. O perfeito amor vai confiar. O perfeito amor vai te fazer confiar. O perfeito amor vai fazer você descansar na fidelidade, na bondade, na presença do Senhor. O perfeito amor vai te fazer ter certeza que a bondade do Senhor vai te seguir todos os dias da sua vida. Que o amor do Senhor vai te seguir todos os dias da sua vida. Que Ele vai te trazer a vida, que Ele vai te prover a vida, que Ele vai te prover o que você precisa. Que Ele já proveu o que você precisa, hoje, aqui e agora, para você ir para o próximo nível. Perceba, Davi, ele já tinha tudo o que ele precisava para ir para o palácio. Ele chegou no palácio e ele venceu aquele nível. E então foi dado para ele um novo nível, um novo desafio. E era o desafio do gigante, ele venceu o gigante. Então foi dado para ele um novo nível, um novo desafio. E ele venceu, que era fugir de Saul, estar na caverna, treinar pessoas, liderar pessoas. Pessoas que depois se tornariam os guerreiros dele. Então vamos pensar, Davi ele estava sempre vencendo, indo para o próximo nível. Lá na casa do pai dele, ele teve que vencer a rejeição. Ele teve que vencer o desprezo. Ele venceu e foi para o próximo nível. E lá no palácio, ele teve que vencer. O que ele teve que vencer no palácio? Ele teve que ser humilde. O orgulho, de repente, a arrogância, porque ele já tinha sido ungido como rei e ele estava vivendo um treinamento para se tornar um rei. Então ele provavelmente teve que vencer o orgulho, teve que vencer a arrogância, teve que aceitar aquele nível que ele estava e aprender o que ele tinha que aprender ali naquele lugar, ver o que ele tinha que ver ali naquele lugar, escutar o que ele tinha que escutar naquele lugar, fazer o que ele tinha que fazer, se tornar uma pessoa confiável. Esse foi o fruto, foi o resultado desse ciclo. Acalmar o rei, se tornar confiável. E ele venceu aquele nível. E aí ele foi para um próximo nível, onde ele teve que enfrentar os irmãos, o desprezo dos irmãos de novo, o desprezo do rei, né? O rei falava, não, você é pequeno, você não consegue. Ele teve que enfrentar o rei falando assim, você tem que se vestir assim, fazer assim, agir assim. E ele teve que enfrentar aquele desafio e dizer, não, eu vou ser eu mesmo. O Senhor está comigo, Ele me escolheu para habitar em mim, não porque eu sou bom. Isso é algo importante da gente entender. O Senhor não escolhe a gente por causa das nossas qualidades, por causa dos dons que Ele colocou em nós, por causa da nossa capacidade, não é por isso. O Senhor nos escolheu por causa do nosso coração. Ele nos escolhe porque a gente dá o nosso coração para Ele.
Ele nos escolhe para habitar em nós. Ele nos escolhe para nos conduzir, para estar com a gente, para caminhar com a gente. Ele nos escolhe para que Ele seja o nosso amigo, para que Ele seja o nosso Pai, para que Ele seja o nosso Senhor que vai nos orientar, nos guiar a cada passo, todo dia, todo tempo. Ele nos escolhe para a gente se relacionar com Ele em cada dia, em todo tempo. Ele nos escolhe para relacionamento e para obedecer Ele, para confiar nele. É para isso que Ele nos escolhe. Então Davi, ele venceu aquele nível de entender, não, o Senhor está aqui comigo. O Senhor sempre esteve comigo. Ele esteve comigo lá quando eu estava cuidando das ovelhas, Ele esteve comigo no palácio, Ele esteve comigo na casa do meu pai, e Ele está comigo aqui agora, e eu confio na fidelidade dEle. Ele é bom, e Ele quer que eu faça isso, Ele está me orientando para fazer isso, porque Ele tem um propósito, que é ensinar o povo dEle, que a vitória vem dEle, e não do tamanho, da força, da fama, do poder, do seu esforço. A vitória vem dEle. É menos esforço e mais confiança, e mais seguir a estratégia do Senhor, e mais obedecer o Senhor, e mais ser orientado por Ele, e mais aprender o que o Senhor nos manda aprender em cada etapa, o que o Senhor nos manda vencer em cada etapa. Então vamos lá, Davi foi para um próximo nível, que era o nível de enfrentar o gigante. E ali naquele nível ele falou: você está vindo com toda a sua humanidade, com toda a sua força, com todo o seu poder, com o seu esforço, com todo o seu escudo, com todo o seu dinheiro, com toda a sua riqueza, com toda a sua fama, com todo o seu porte, com tudo. Mas eu não. Eu tô indo no nome do Senhor. Eu tô indo e vai acontecer isso, isso e isso. Por quê? Porque você e todo esse povo vai saber que a vitória vem do Senhor. Não é por espada, não é por lança, mas é porque o Senhor quer dar a vitória. Porque o Senhor quer dar a vitória. Porque o Senhor quer que eu seja um instrumento na mão dEle. Ele quer me dar a vitória para que eu seja um instrumento na mão dEle. Para que muitas pessoas sejam abençoadas. Para que toda aquela nação e a nação de hoje, para que todas aquelas famílias e as famílias de hoje compreendam, entendam, aprendam que a vitória vem do Senhor, a vitória vem da fé, vem de acreditar, vem de confiar, vem de enxergar a presença do Senhor aqui e agora. A presença do Senhor aqui e agora e o plano que Ele tem nesse aqui e agora. Mesmo com obstáculos, mesmo com provas, porque Ele quer que eu vença esses obstáculos, que eu rompa esses obstáculos, que eu rompa essas barreiras, para que eu vá para o próximo nível. Para que eu vá para o próximo nível. Para que você vá para o próximo nível. E qual que era o próximo nível? Já falamos, ele estava lá na caverna, ele estava sendo seguido por Saul, Saul queria matar ele, mas ele tinha mais uma prova para vencer. E o Senhor guiou ele, em vez de você ficar com medo, de você dar o seu coração para o medo, de você dar o seu coração para a angústia, seu coração para a tristeza, para você ficar desesperado, achar que você está desamparado, não, dá seu coração para mim. E entenda que tem um propósito para a gente estar nesse lugar com essas pessoas que a gente está aqui agora. E o propósito é que você ensine essas pessoas que quando a gente estiver em dificuldades, quando a gente estiver em desafios, quando a gente estiver com obstáculos, quando a gente estiver com dívidas ou quando a gente estiver com algum descontentamento na nossa vida, existe algo correto para fazer, que é enxergar a presença do Senhor aqui agora, que é se alegrar com a presença do Senhor aqui agora, que é receber o Espírito Santo de Deus aqui agora e ser livre de todas as coisas, de todas as preocupações, de todos os padrões do mundo,
que é dar o nosso coração para o Senhor e confiar que Ele vai prover tudo o que a gente precisa, a proteção que a gente precisa, a luz que a gente precisa, a orientação que a gente precisa. Esse era o aprendizado daquele momento para todas aquelas pessoas. Davi já sabia disso, então Davi podia ensinar. Davi já via o Senhor, já estava na presença do Senhor, já tinha vencido com o Senhor, então Davi podia ensinar e Davi podia demonstrar que aquela vitória ia ser de novo, ia acontecer de novo uma vitória por causa da presença do Senhor, por causa do Espírito do Senhor, porque o Senhor tinha se apoderado de Davi, porque o Senhor estava instruindo, guiando Davi, porque o coração de Davi era do Senhor. Então, por isso, em algum salmo, Davi fala assim, ó, Senhor, me sonda, vê se há em mim alguma coisa que não vem de ti, alguma coisa que não é pura, alguma coisa que não é você. Por quê? Jesus, ele veio dar vida plena, quer que a gente tenha vida plena. Então, plena, a vida plena é em todo o nosso coração, em todo o tempo o nosso coração com vida, em todo o tempo a nossa mente com a vida dele. Confiando nele, confiando na fidelidade dele, confiando na bondade dele, confiando que ele nunca vai nos abandonar em nenhum momento. Então, quando você tiver que viver um desafio na sua vida, o Senhor fala assim, olha, sou eu que estou aqui com você, eu estou aqui com você. E eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. Eu estou com você. O Senhor está com você, você pode, você é capaz, ainda que você mesmo diga para você, meu Deus, que medo, meu Deus, eu não posso, meu Deus, eu não consigo, meu Deus, vai demorar muito para eu conseguir, meu Deus, eu sou muito pequeno, meu Deus, as pessoas podem, eu não posso. Ainda que as pessoas te falem, não, você é pequeno, não, você não consegue, não, você não pode fazer isso, não é para você. Ainda que as pessoas te digam, ainda que as pessoas tentem te parar, o Senhor está do seu lado, em todo o tempo, nesse tempo, dizendo, eu estou com você, eu vou te guiar, eu vou te instruir, eu vou te amparar, eu vou te dar o que você precisa, eu vou te proteger, eu vou te segurar, eu vou te sustentar, eu vou te alegrar, eu vou te renovar, eu vou te fortalecer, eu vou te ensinar. Confia no Senhor. Então, depois que você vence, não pense que você vai usar as mesmas estratégias de antes, porque você vai ter provavelmente um novo desafio, você vai precisar aprender algo novo, então permaneça humilde para buscar a orientação do Senhor, para ouvir o Senhor. Porque o coração que é arrogante, ele está à beira da ruína, ele está à beira da queda. O coração que é humilde está antecedendo uma honra, antecedendo uma vitória, antecedendo um crescimento, uma ida para o próximo nível. Então mantenha-se humilde para fazer perguntas, para aprender, para, ficar atento. Não se distraia, nunca se distraia. A verdade é que, primeiro, começa a perguntar aí para você o que você precisa aprender. O que você está, por falta de instrução, de conhecimento, o que a falta de instrução e de conhecimento está fazendo com a sua vida? Coisas pequenas, detalhes pequenos, coisas muito importantes da nossa vida. Se a gente tiver orientação, se a gente tiver instrução, a gente vai para o lugar certo, do jeito certo, e a gente vai mais longe. Sem instrução, a gente dá cabeçada, a gente cai, a gente se machuca. Por falta de instrução, a palavra fala. Por falta de instrução, de conhecimento, o meu povo perece. Então, aonde que você não está sendo humilde e buscando o Senhor, e está dando cabeçada e está se machucando? O Senhor já falou comigo hoje sobre isso, e eu estou trazendo essa mensagem para você, para que você revise a sua vida, analise. O que não está dando certo é só uma questão de humildade. Aonde que você não está prosperando, aonde que você não está crescendo? É uma questão de ser humilde para aprender, para ouvir, para aprender com quem já vive,
para com quem já chegou no lugar que a gente quer chegar, para quem já tá, com quem já está vivendo aquilo que a gente deseja viver. É uma questão de humildade. É uma questão da gente fazer perguntas, buscar instrução, fazer perguntas para o Senhor, buscar a instrução do Senhor, porque com o Senhor a gente vai realmente viver resultados extraordinários. Mas o Senhor muitas vezes ele vai te orientar, olha para essa pessoa, pergunta para essa pessoa, escuta essa pessoa, aprende com essa pessoa, seja um mentorado dessa pessoa, seja um aluno dessa pessoa, porque essa pessoa já aprendeu o que você está querendo, o que você precisa aprender para você chegar no lugar que eu tenho para você, no lugar de vitória, no lugar de próximo nível, no próximo nível que eu tenho para você, que eu desenhei para você. Então, primeiro você não pode deixar nada te parar. Você tem que saber que o Senhor está com você, para você continuar crescendo, para você continuar prosperando. Segundo, você tem que dar o seu coração para o Senhor, para Ele te guiar. Terceiro, você tem que ser humilde e continuar buscando instrução, continuar ouvindo, continuar aprendendo. E deixar que o Senhor te diga, se eu não estou te respondendo, vai perguntar para X pessoa, vai buscar em X pessoa, vai buscar em X livro, em X... Sabe, o Senhor te orienta, o Senhor te guia, a presença dele está aqui, a presença dele está aí, exatamente para que ele possa ser o seu Senhor e te guiar, te orientar em todos os teus caminhos. Agora, a coisa mais importante e preciosa é a gente entender que tudo vem dele e dar realmente todo o nosso coração para ele. Em Provérbios a gente vai ler agora o Senhor falando um pouco sobre isso, Provérbios 23. Quando você se sentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você. Então, vamos lá. É uma refeição, é um alimento. É algo que você está colocando para dentro. É algo que você está se alimentando. Quem é essa pessoa que está te alimentando? Que alimento que é esse? Que refeição é essa? O que você está colocando para dentro? O que você está mastigando? O que você está digerindo? O que está ocupando espaço dentro de você? O que está ocupando no seu... O que tem dentro do seu coração? O que tem dentro da sua mente? Você precisa enxergar. Por quê? O Senhor, Ele quer que você coloque Ele em primeiro lugar. Quer que você ame Ele em primeiro lugar. Ele quer ocupar todos os espaços. Ele quer que o seu coração seja dele. Ele não quer que o seu coração seja de nada desse mundo. Por mais que você viva e desfrute o melhor dessa terra, o seu coração, os seus pensamentos, a sua alma, precisa ser inteiramente do Senhor. E quando o Senhor ele fala isso, ele está querendo dizer que, quando a gente fala buscar primeiro o reino do céu e tudo vai ser acrescentado, o Senhor está falando que a gente não pode só ler a palavra, ouvir a palavra. A gente precisa praticar a palavra, ser a palavra, nos transformar na palavra. Então, olha só, gente, que lindo isso. A gente vê uma geração sendo abençoada pelo posicionamento de Davi. Porque Davi se posicionou para ser guiado pelo Senhor, para ser ungido pelo Senhor, para receber o Espírito de Deus, receber o Espírito Santo, ser guiado por Ele. Uma geração depois, o filho dele contemplou a verdade de Deus acontecendo na vida do pai dele. Muita coisa que a gente vê em Provérbios, que foi escrito pelo filho de Davi, a gente vê que o filho de Davi ele estava confirmando o que ele viu na vida do pai dele. Então, por exemplo, acho que foi ontem ou anteontem a gente leu um provérbio que estava dizendo assim, ensina a criança no caminho
que se deve andar, e quando ela crescer, ela não vai se desviar disso. Davi ensinou o filho dele o caminho que ele devia andar. A vida de Davi foi um exemplo para o filho dele. Davi se posicionava em todo o tempo, né? Davi recebeu a unção de rei e Davi recebeu o Espírito Santo no coração dele. Davi dava o coração dele para o pai e Davi era instruído, guiado pelo pai. Então, vamos só nessa partezinha da história que a gente tem conversado esses dias. Davi foi humilde, Davi foi fiel, foi obediente no pouco, foi colocado sobre o muito. Davi foi forte e corajoso. Davi deu honra, glória para o Senhor. Davi apontou para o Senhor, falou que a vitória vinha dele. Davi via a presença do Senhor, reconhecia a presença do Senhor, ouvia o Senhor guiando ele e obedecia a ele, o Senhor. Davi se posicionava instruindo. Davi, então, ele tinha um caráter, ele era imagem e semelhança. Ele se tornou imagem e semelhança. E por isso seu filho enxergou o caminho que tinha que andar. E por isso seu filho, quando cresceu, ele não se desviou do caminho, porque ele teve um pai como exemplo. Tá certo? Então a gente percebe o poder da gente se posicionar e o poder que tem da gente ser guiado pelo Senhor, obedecer o Senhor, porque vai gerar frutos para o Senhor, para a obra do Senhor, para o plano do Senhor, frutos maiores do que nós podemos prever, do que nós podemos imaginar. Então não é sobre a nossa grande capacidade, os nossos dons, ou porque a gente tem algum talento, ou porque tudo que a gente tem foi o Senhor que nos deu, mas não é sobre isso, porque isso ainda é limitado, é pouco, é questionável, porque ainda que alguém seja bom em alguma coisa, tem sempre alguém que vai ser melhor. Então o que é que faz realmente a diferença? O que realmente gera frutos? O que realmente dá a vitória é enxergar a presença do Senhor, é ver o Senhor e confiar. Se eu enxergo e eu vejo, eu provo que Ele é bom e que Ele é fiel, eu confio, certo? Então você tem que sempre observar o que estão me oferecendo. O que estão me oferecendo é desse mundo? O que estão me oferecendo é do padrão desse mundo? Está me gerando o quê? Vida ou morte? Está me enchendo de vida ou está me esvaziando, está roubando a minha vida, está me deixando preocupado, está me deixando estressado, está me deixando ansioso, está me deixando agitado, está me deixando, sabe? Ou vem do Pai e me enche de vida, e me enche de paz, e me enche de alegria, e me enche de sabedoria, de instrução, de fluidez, de crescimento, de frutos. Quando você se sentar, então presta atenção. Quem é que está te oferecendo? Que refeição é essa? Encoste a faca na sua garganta se você tiver com grande apetite. Não deseje as iguarias que lhe oferecem, pois podem ser enganosas. Então observe se essas iguarias, se esses alimentos, se essas sugestões são enganos, são armadilhas ou se vêm do Senhor. Não esgote as suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. Vamos parar um pouquinho aqui. E aí, se estão te oferecendo nesse mundo, nesse tempo, algo que está te tirando a sua força, tirando o seu vigor,
tirando a sua paz, recuse. Você não precisa esgotar as suas forças tentando ficar rico, porque você já carrega a semente de riqueza dentro de você. E quando você planta essa semente e essa semente morre, ela pode começar a crescer, prosperar, até ficar forte, grande e frutificar. Então a gente não precisa esgotar as nossas forças, a gente precisa, pelo contrário, se encher de vida, renovar as nossas forças, se revigorar, descansar no Senhor, se encher do Senhor, se encher da confiança, se encher da paz, se encher do direcionamento dele, se encher da luz dele, que vai nos orientar, e não o contrário. A palavra fala que se a gente só deseja as coisas desse mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Se a nossa fé é só para as coisas desse mundo, porque hoje na célula, hoje foi dia de célula e a gente estava conversando um pouco sobre isso, e um dos multiplicadores estava falando assim, a gente tem que confiar que o Senhor ele vai dar aquilo que a gente deseja e tal. E claro, o Senhor vai dar, busca primeiro o reino do céu e todas as coisas, e a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Então vai ser acrescentado tudo a você. Vai ser acrescentado, o Senhor sabe o que você precisa. O Senhor ele não tem por que te negar nada. Ele te deu o Espírito Santo. Junto com o Espírito Santo ele vai te dar todas as coisas, junto com o Espírito Santo. É o natural, beleza? Mas você tem que entender que se a sua cabeça, a sua mente fica totalmente preso nas coisas desse mundo, nos desejos desse mundo, nos padrões desse mundo, nos sistemas desse mundo, na história desse mundo, na história que você está contando agora, você é um miserável, improdutivo, porque o Senhor ele tem uma história com você por toda a eternidade, ele te chama para viver com ele por toda a eternidade. Ele te chama para enxergar ele, para ver a pureza dele, para viver na presença dele, para se alegrar com ele, para caminhar com ele por toda a eternidade. Então, se você está preso, se o seu coração está preso nessas armadilhas de falta, de escassez, de ter, de poder, de querer, de comparação, de inveja, você está sendo miserável, você está na escassez. Você não está na verdade, porque a verdade ela não é escassez. Quem confia no Senhor não tem falta de nada. Quem teme o Senhor, quem busca o Senhor, quem enxerga a presença do Senhor, quem confia na fidelidade dele, não tem falta de nada. Quem teme o Senhor consegue enxergar a bondade dele aqui, a abundância dele, se enche da vida dele e consegue contemplar todos os presentes que ele já te deu e que tem aqui nessa cena. Se você não consegue enxergar todas as coisas que o Senhor já te deu aqui nessa cena, você está na escassez. Você não está na verdade, você não está na abundância. Você não está curtindo a jornada, você não está curtindo o caminho, você está preso numa armadilha. Uma armadilha desse mundo, uma armadilha que te deixa escravo, com medo, com falta. Você não precisa sentir falta de nada se você temer o Senhor, você vai confiar nele, você vai enxergar a bondade dele, você vai enxergar a fidelidade dele e ele vai te prover todas as coisas. Muito mais do que você pede, pensa, imagina. Tenha bom sensor. As riquezas, elas vão desaparecer assim que você contemplar as riquezas. Elas vão criar asas e vão voar como águias pelo céu. Então você não tem que contemplar as riquezas. Você não tem que contemplar as coisas desse mundo. Você tem que contemplar a presença do Senhor. Você tem que apreciar a presença dele aqui. Você tem que enxergar quem ele é, conhecer ele e permanecer, continuar avançando para continuar conhecendo ele.
Em cada passo do caminho, profundamente você vai conhecer Ele. E você vai descansar nessa presença, você vai gostar dessa presença, você não vai estar preocupado com o depois, você não vai estar preocupado com algo do agora, você não vai estar querendo estar em outro lugar, você vai desfrutar dessa presença, você vai estar livre de todas as coisas, porque você pode desfrutar essa presença em todo o tempo. A gente pode desfrutar quando a gente está lendo, quando a gente está ouvindo a palavra, a gente pode desfrutar quando a gente está lavando a louça, quando a gente está no almoço, quando a gente está caminhando na rua, quando a gente está dirigindo. A gente pode contemplar, apreciar a presença dele. A gente pode receber o amor dele, sentir o amor dele. Eu já falei para vocês em alguns vídeos que eu tenho um hábito de materializar, enxergar mesmo, materializar a presença do Senhor. E é como se eu vivesse, sabe, com Ele aqui, né? Eu vejo Ele aqui, eu dou a mão para Ele, eu sinto a mão dele, eu abraço Ele, eu converso com Ele, eu escuto Ele, a gente aprecia as coisas que estão aqui disponíveis agora, os presentes que estão aqui agora. A gente celebra, a gente agradece, a gente vive, a gente conversa sobre todas as coisas. A gente agradece também as visões que Ele dá lá da frente. A gente celebra, né, todo o crescimento, a gente celebra as bênçãos. A gente é abençoado. A gente é livre para ser feliz, para pular, para cantar, para dançar agora. A gente não é escravo desse mundo, a gente não é escravo do medo, a gente não é escravo do império das trevas, a gente é livre com o Senhor. A gente é livre na presença do Senhor. A gente é livre para se satisfazer com essa pessoa, esse pai, esse amigo que nos ama em todo o tempo, constantemente. A gente é livre para se alegrar com Ele, para dançar com Ele, para apreciar Ele, para louvar Ele. A gente é livre. Então não contemple as riquezas, contemple. Isso não significa, galera, que você, sabe, vai deixar de aprender alguma coisa que o Senhor te orienta a aprender, mas, por exemplo, né, é muito sobre a sua plantação e não sobre a sua contemplação dos resultados, é muito sobre seu cuidar das sementes, cuidar da terra, preparar a terra, cuidar da semente, deixar a semente crescer, regar a semente e deixar o fruto vir. E quando o fruto vir, você vai contemplar o fruto, ou você vai se alegrar com o fruto. Mas você não vai se apegar ao fruto. Você não vai achar que o fruto é tudo. Você vai saber que foi o Senhor que plantou com você a semente, que permitiu que a semente morresse, que permitiu que a semente crescesse, que regou a semente. É o Senhor que dá o querer e o realizar. É Ele que vive todo esse processo, todo esse caminho. É o Senhor que te faz descansar. É o Senhor que vive todo o caminho com você até a hora de comer o fruto e se deliciar com o fruto junto com você e curtir o fruto, desfrutar o fruto. Desfrutar, se alegrar, agradecer. Sabe, em todo tempo o Senhor quer viver com você. Em todo tempo o Senhor está com você. Você só precisa enxergar. Bora. Não aceite refeição de um hospedeiro invejoso. Não aceite olhos maus. Sabe, o invejoso é aquele, galera... Calma aí, rapidão, só pra ver se meu olho não tá borrado. É aquele que... ele acha que ele é pequeno, que ele é inferior, que ele não pode alguma coisa. É aquele que não vive a sua vida com o Senhor. Porque lembra que eu comecei esse vídeo falando assim, ó, a verdade é que a maior bênção de Davi não foi a unção, o poder e a capacidade, mas sim receber o Espírito Santo no coração dele. É ser tomado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tomou ele, se apoderou dele, ocupou todos os espaços. Essa é a maior bênção. O Espírito Santo guiou ele em todo o tempo, esteve com ele em todo o tempo, ele via a presença de Deus em todo o tempo, foi um amigo para ele em todo o tempo, foi um pai amoroso para ele em todo o tempo, foi um Senhor guiando ele em todo o tempo. Então, o
As pessoas que têm inveja de Davi, tiveram inveja de José, na verdade elas estavam se sentindo inferiores, elas estavam se sentindo pequenas. Mas elas só estavam sentindo isso porque elas não estavam na presença do Senhor, elas não buscavam a presença do Senhor. Elas não receberam o Espírito Santo porque o Senhor, Ele quer dar o Espírito Santo. E Ele dá. Se você buscar, você vai encontrar. Eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de ti. Eu vou subir ao céu, eu vou descer ao mar, mergulhar no mais profundo só pra te encontrar. Meu coração por ti palpita, sou atraído pelo teu olhar. Meu coração por ti palpita. Busca, porque quem busca encontra, quem procura acha. O Senhor quer te dar o Espírito dele. Ele quer que você abra a porta do seu coração para ele entrar, para ele te orientar, para que ele limpe seu coração e te livre de tudo que não é dele, de tudo que rouba você dele, da presença dele, de tudo que tenta matar a presença dele. E ele quer ocupar todos os espaços. Eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de ti. O que é mais de ti? Mais dele é ele, por mais tempo, em todo o tempo. É você enxergar e desfrutar dele, da presença dele com você em todo o tempo. Ele é Deus Emanuel, Deus presente, Deus conosco em todo tempo. Mas você precisa se voltar para ele, você precisa enxergar ele, você precisa purificar o seu coração para enxergar ele. Você precisa entregar todo o seu coração para que ele purifique o seu coração para você enxergar ele em todo tempo, por mais tempo. Mais dele em você e menos de você em você. Menos dos seus desejos, menos da sua necessidade de buscar os seus prazeres. A gente precisa de renúncias. A gente precisa de renúncias, a gente precisa decidir pelo Senhor. A gente precisa decidir dar nosso coração para Ele e ser guiado por Ele. E não querer ficar satisfazendo os nossos desejos em todo o tempo. Né? Hoje lá na célula a gente estava conversando um pouco sobre isso e aí uma das pessoas falaram assim, eu não estava com vontade de vir aqui hoje. Eu queria ficar na cama. A célula acontece de manhã. Eu queria ficar dormindo. Quantas vezes você deixa de fazer aquilo que precisa ser feito porque você quer se agradar, você quer sombra e água fresca. Você quer ficar na sua zona de conforto, você não quer crescer. Você não quer, se transformar, viver algo novo, vencer, para que você vá para o próximo nível. Você só vai para o próximo nível se você vencer, se você mudar, se você se transformar, se você sair da sua zona de conforto. Então comece a pensar, o que eu preciso renunciar? Ladrões de propósito são o prazer, o fazer para mim, o querer para mim, o buscar para mim, o querer ficar na minha zona de conforto e o querer me distrair e o não renunciar a mim mesmo, não renunciar à minha própria vontade, aos meus próprios desejos. Eu tenho que renunciar para eu receber qual é a vontade do Espírito. Os pensamentos do Espírito são vida e paz. O que não é vida e paz não é pensamento do Espírito. E eu preciso renunciar ao que não é o pensamento do Espírito. Os pensamentos de Deus para a sua vida é de vida e paz. Deus tem pensamentos de paz a seu respeito. Se você não está ouvindo esses pensamentos de Deus, se você não está ouvindo o Senhor falando com você, se você não está vendo o Senhor falando com você, se você não está sendo guiado por Ele, você
ainda não morreu para você. E Jesus, ele nos chama para a gente seguir ele e morrer para nós. Se você ama mais você mesmo, a sua própria vida, seu pai, sua mãe, seus irmãos, do que Jesus, você não é digno dele, é o que ele fala. Então, galera, continuando a nossa leitura. Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso. Não deseje iguarias que esse hospedeiro invejoso te oferece. Você tem que viver a sua própria experiência com o Senhor. Prova e veja como o Senhor é bom. Prove e veja que Ele tem proteção, que Ele não deixa faltar nada, que nada falta para quem teme Ele. Prova e veja que você pode converter o seu coração, pode converter seus caminhos, pode deixar de lado esse velho você, renunciar esse velho você e dar totalmente seu coração para o Senhor. De glória em glória e vencendo e ir crescendo junto com Ele. Olha, esse hospedeiro invejoso, ele só pensa nos gastos. Ele diz, olha, coma, beba, mas não fala com sinceridade. Você vai vomitar o pouco que você comeu e vai desperdiçar a sua cordialidade. É que nem o ladrão, né? Que quando vem o bom pastor, ele protege as suas ovelhas. Se vem um lobo, ele não deixa as ovelhas. Ele protege a ovelha. Se uma ovelha some, se perde, ele vai atrás da ovelha. Ele ama, ele se importa, ele valoriza cada uma das suas ovelhas. Jesus, ele fala que tem um lugar só para você. Tem um quarto, um aposento só para você. Tem um lugar na mesa para você. Só você pode ocupar o seu lugar, mais ninguém. Só você pode fazer, junto com Deus, essa limpeza no seu coração. Só você pode renunciar a você mesmo e tudo que não vem de Deus para que Ele te encha, te dê vida plena, vida em abundância dentro de você, para começar dentro de você. E tudo fora vai se refletir ao que tem dentro de você. Jesus, então, ele fala, olha, eu não abandono minhas ovelhas. Elas me escutam, elas me seguem, eu cuido delas. Se vem um lobo, eu protejo elas, eu não abandono elas. Mas o assalariado, aquele que só pensa nele, o ladrão, o egoísta, o padrão do mundo, o que ele vai fazer? Ele tá lá com a ovelha, né? Tá te dando uns anúncios, tá te ensinando alguma coisa, tá te dando algum alimento, tá te dando alguma comida, tá te chamando para alguma coisa, para alguma refeição, sei lá, para algum padrão desse mundo, tá te chamando. E aí quando vem um lobo, quando vem algum momento difícil, uma dificuldade, um desafio, o que ele faz? Ele vaza, ele é o primeiro a correr, ele não se importa com você. Se você vai ficar para trás, se você vai cair, se você vai se machucar, se você... Não importa, ele não se importa com você. O Senhor não é assim. O Senhor, ele caminha em todo tempo com você. Então, quando você for viver um desafio, nem sempre você vai ter pessoas ao seu lado, nem sempre você vai ter pessoas te fortalecendo, pessoas te ajudando, pessoas te encorajando, pessoas te dando a mão, nem sempre. Mas seja forte e corajoso, porque o Senhor está com você. E o Senhor vai te prover, o Senhor vai te sustentar, o Senhor vai te fortalecer, o Senhor vai te dar a vitória. E está na hora de você aprender a viver essa experiência. De Ele ser o único e suficiente Salvador, Senhor, aquele que guia você. Tá na hora de você viver essa experiência. Não vale a pena conversar com um tolo, porque o tolo, ele despreza a sabedoria que você fala. Não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, não invada a terra dos órfãos, pois aquele que ofende os direitos dos órfãos pois aquele que defende os direitos, o resgatador, ele é forte e ele lutará contra você para defendê-los. Então ele está falando, ó, o Senhor, ele tem um plano para sua vida. O Senhor, ele escolheu você, habitar em você, escolheu se apresentar para você, escolheu conviver com você, se relacionar com você, escolheu caminhar com você, escolheu
te fazer se desenvolver, crescer, prosperar, frutificar. O Senhor tem um desígnio para a sua vida, o Senhor tem um propósito com a sua vida. O Senhor tem algo para você. Então, não saia desse caminho, desse propósito, desse saber, dessa linha reta. Não saia desse caminho. Ninguém pode invadir esse caminho. Ninguém pode ultrapassar esse caminho. Ninguém pode impedir que isso aconteça, que esse desígnio aconteça, porque Jesus, ele é o seu defensor, ele é o seu advogado. Jesus, ele veio aqui e ele disse que pagou todas as suas dívidas. Ele veio pagar as suas dívidas. Ele veio te libertar de condenação, de culpa. Ele veio te perdoar, te redimir, te limpar completamente, te dar acesso ao Pai, te dar o Espírito dele, para que você caminhe com ele, para que você vença todas as coisas, para que você saiba que você é vencedor, para que você vença de glória em glória e vá sempre para o próximo nível junto com ele, para que você viva em abundância com ele, para que você tenha uma vida plena com ele, para que você se satisfaça nele, para que você não seja escravo desse mundo, escravo do medo, escravo de nada. Então o Senhor, ele fala, olha, você não vai sair desse lugar e ninguém vai invadir esse lugar, porque se alguém tentar invadir esse lugar, eu vou te defender. Eu sou forte, eu vou lutar por você. O Senhor se importa. Não falei para vocês? Ele é o bom pastor. Ele se importa com cada uma das ovelhas. Ele não abandona, ele vai atrás. Onde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar. Pode ser 100, pode ser uma. Para o pastor toda ovelhinha tem valor. Galera. Se dedique então a disciplinar o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Então se dedique a renovar sua mente, a purificar seu coração, a dar seu coração para o Senhor, a disciplinar o seu coração para você pensar a palavra de vida eterna, para você falar palavra de vida eterna, para você viver a realidade do céu nessa terra. Não evite disciplinar a criança. Se você castigar com a vara, ela não vai morrer. Castigue você mesmo com a vara e assim você livrará a criança da sepultura, da morte. Galera, o nosso Pai do céu, ele nos dá uma direção. Isso nos deixa muito seguros e ele nos dá limites. Tem limites que ele nos dá. E tem o certo e errado, tem o pode, tem o não pode, tem a porta estreita. Tem tudo isso. Ele vai nos ensinando, ele vai nos disciplinando, ele vai nos instruindo. Ele vai dizendo o que é ele e o que não é ele. O que é a luz dele, o que vem dele e o que não vem. Ele vai dando esse discernimento pra gente e vai falando pra gente que esse limite nos traz uma segurança para que a gente caminhe com integridade no nosso estado de original, né, junto com ele, que é a perfeição. Ele é a perfeição. E então a gente caminha em segurança. Se a gente caminha com integridade junto com ele, que é perfeito, nós caminhamos com segurança. E porque Jesus vive em nós, nós podemos crer no amanhã, nós podemos descansar, porque sabemos que amanhã é vida. Porque o Senhor é dono da nossa vida, dono do nosso coração, dono da nossa história, dono do nosso destino, porque Ele está com a gente aqui agora. É mais do que o que a gente está plantando aqui agora. É sobre o amor dele por nós, a graça dele por nós, pela nossa vida. E o propósito dele com a nossa vida. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração vai se alegrar. Eu vou sentir grande alegria quando seus lábios falarem com retidão. Se os seus lábios falaram verdade. Hoje na célula também falamos um pouco sobre isso, porque o que acontece? As pessoas falam assim, Deus está falando que a gente tem que falar a verdade. O que é verdade? A verdade é só a verdade que está no nosso coração? A verdade daquilo, né? A verdade também. A gente tem que saber que o diabo é o pai da mentira. Então, pequenas mentiras não vão agradar o Senhor. Não vem do Senhor. Né? A gente tem que se questionar. Por que eu menti?
que eu falei uma mentira? Por que eu agi assim? Qual foi o meu medo? Se o Senhor já me aprovou, se o Senhor me aceita inteiramente, se não é sobre a minha perfeição, se é sobre a perfeição do Senhor e a misericórdia do Senhor que se renova a cada dia. Então o Senhor, Ele renova a misericórdia dEle, Ele compreende o nosso processo, o nosso caminhar, as nossas falhas, mas Ele vai nos purificando e vai nos alertando, não é para mentir, é para falar verdade, é para falar a verdade, mas mais do que falar verdades, né, sobre pra gente mesmo, muitas vezes, porque a gente também não tá falando verdade muitas vezes pra gente mesmo, o Senhor, Ele nos chama também para falar verdade, Ele é a verdade, Jesus é a verdade. Jesus fala, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz, eu sou o caminho. Então, Ele também nos chama pra gente falar com essa retidão, para falar a verdade, o que vem dEle, o que é Ele, a palavra dEle. Beleza? Não inveja os pecadores, não tem inveja dos pecadores no seu coração, não faz isso, não fica se comparando com os pecadores no seu coração. É melhor, o que é melhor? É melhor que você tema o Senhor, sempre. Sempre é melhor você temer o Senhor. Sempre é melhor você buscar o Senhor, sempre é melhor você confiar no Senhor, sempre é melhor você olhar para o Senhor, você enxergar a presença do Senhor, você buscar a instrução do Senhor. Sempre é melhor você confiar na bondade, no amor, na fidelidade do Senhor. Sempre é melhor você viver a sua experiência do que você ficar se comparando ou invejando qualquer vida que seja, qualquer pessoa que seja, qualquer coisa que seja. Não faz sentido quando você sabe quem você é e o que o Senhor tem para sua vida, que ninguém pode pegar, ninguém pode ocupar. Ninguém. É só você que pode se recusar. Só você que pode impedir de receber tudo que o Senhor tem para sua vida, de receber o Espírito Santo e tudo que o Senhor tem para sua vida. E todo o propósito, de viver todo o propósito que o Senhor tem para sua vida. Se você temer o Senhor, se você agir assim, se você não invejar os pecadores, se você temer o Senhor sempre, se você agir assim, certamente vai haver um bom futuro para você. A sua esperança não vai falhar. Ouça, meu filho, seja sábio, guie seu coração pelo bom caminho. Não ande com quem se encharca de vinho. Não ande com quem se empanturra de carne, pois os bêbados e os glutões empobrecerão, e a sonolência vai vestir eles de trapos. Não ande, então, gente, com que foge da verdade, da responsabilidade, do crescimento, da disciplina. Não ande com quem está fugindo, com quem não está, se renovando, temendo o Senhor, buscando o Senhor, porque a verdade é que a bebida, os excessos, para começo de conversa, né? Os excessos são pecados. Uma coisa em pequena quantidade não é pecado, mas um excesso vai ser pecado, porque o excesso é pecado. O Senhor, Ele fala, olha, você não precisa beber, porque a bebida é para quem está triste, é para quem está caminhando na morte, para quem está caminhando para a morte. Então você não precisa beber. Você não precisa se empanturrar, porque você precisa cuidar da sua casa, que é o seu corpo. A sua casa é a casa do Espírito Santo. Deus, lembra da história de Davi? O Espírito Santo se apossou de Davi. O Espírito Santo começou a habitar junto com Davi, no coração de Davi. Junto nesse corpo aqui. É a casa, é o veículo do Espírito Santo. Então a gente precisa ter esse discernimento de cuidar muito bem do que a gente se alimenta. Que alimento é esse que estão oferecendo pra gente? Por que a gente tem que se empanturrar? Por que a gente tem que viver de excessos? Por que a gente tem que beber para se alegrar, para fugir de dor, para fugir de problema, para fugir... Quando a gente tem o Senhor disponível para nos curar, o Senhor veio para os doentes. O Senhor veio para nos curar, veio para nos alimentar, para dar um alimento que sacia de verdade, não um alimento que
você come comida e depois passa, você sente fome de novo, de novo, de novo. Não, um alimento que te sacia verdadeiramente. Pera aí, meu amor, deixa eu terminar aqui, tá bom? Espera só um pouquinho. Então, se você viver na companhia dessas pessoas, essas pessoas elas vão empobrecer, elas vão vestir trapos, elas vão ser improdutivas, elas vão vestir trapos, e não é esse o destino do Senhor para sua vida. O Senhor quer te honrar, quer te prosperar, quer te dar vida longa, quer te dar vida eterna. O Senhor quer te enriquecer, quer te dar riquezas, tesouros maiores do que ouro e tesouros dessa terra, tá? Ele quer te dar sabedoria, quer te instruir, quer viver com você, quer que você se satisfaça na presença dele, quer que você viva com ele, quer que o coração dele, o seu coração seja dele. Então, ouça seu pai que gerou você, não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não abra a mão dela. Compre a verdade e não abra mão da verdade. Não abra mão da sabedoria, não abra mão da disciplina, não abra mão do discernimento. O pai do justo vai se exultará de júbilo. Sabe o que é júbilo? É grande alegria. Vai ter muito prazer, muita alegria. Muito prazer, muita alegria. Quem tem filho sábio, nele se alegra. Bom será que se alegre em seu pai e sua mãe e que exulte a mulher que te deu à luz. Meu filho, me dá seu coração. Mantenha os seus olhos nos meus caminhos. Ó, aqui ele fala exatamente o que a gente tem falado desde o início desse vídeo. Meu filho, me dá o seu coração e mantenha os seus olhos no meu caminho. Pois a prostituta é uma cova profunda. A prostituta é aquela que está corrompida. Ela se corrompeu, saiu do estado original. É uma cova profunda, é uma mulher pervertida, é adulterada, é um poço estreito. Como assaltante, ela fica de tocaia e multiplica entre os homens infiéis. Então seja fiel ao Senhor, seja fiel ao Espírito Santo, seja fiel aos caminhos do Senhor, dê seu coração para o Senhor, renove a sua mente, escute o Senhor, seja guiado, instruído por Ele. Em vez de você receber esses alimentos que vêm dessa corrupção, que vêm desse desvio da verdade, receba os alimentos do céu, receba a palavra de vida, receba a luz, receba a instrução, sabedoria. Seja fiel ao Senhor, porque Ele é fiel a você. Em todo tempo Ele está presente, Ele está com você. De quem são os ais? De quem são as tristezas, as brigas? De quem são os ferimentos desnecessários? Então, se você não tem a instrução do Senhor, se você não busca o Senhor, se você não faz perguntas para o Senhor, se você não escuta o Senhor, se você não é instruído por Ele, você vai ter ais, vai ter vergonha, vai ter ferimentos desnecessários. Galera, muito simples. Se você tiver instruções nas coisas mais importantes da sua vida, nas coisas mais básicas da sua vida, que são muito importantes, como cuidar da minha mente, como cuidar da minha alma, como renovar minha mente, como renovar minha alma, como me relacionar com o Senhor, como me relacionar comigo mesma, como me relacionar com as pessoas ao meu redor, como escolher as pessoas certas para me relacionar. Aqui ele já disse, não ande com os que vivem em excessos, com aqueles que não temem o Senhor. Não ande com esses que estão presos na riqueza, contemplando riqueza. Não ande com essas pessoas. Não ande. Se você não aprender, não buscar informação das coisas necessárias, das coisas que você não sabe, se você não buscar instrução, você vai dar cabeçada e vai ter ferimentos desnecessários, porque se você tiver instrução, você não vai ter esses ferimentos, você não vai se machucar, não vai doer, você não vai ter um caminho mais longo, um caminho mais demorado, um caminho com dor, você vai ter um caminho reto, íntegro, seguro, de paz. Entende?
Entende a importância da gente ser humilde, da gente temer o Senhor, da gente buscar a instrução, da gente também confiar quando o Senhor coloca pessoas na nossa vida pra gente ser instruído, pra gente aprender com elas, pra gente ouvir elas, pra serem nossos mentores, pra serem nossos professores. A importância da gente confiar nas pessoas que o Senhor coloca na nossa vida, porque essas pessoas já viveram um processo que nós estamos vivendo agora, já venceram um processo que nós estamos caminhando para vencer. A gente vai encurtar o nosso caminho e a gente não vai viver um caminho de cabeçada, de dor, de ais. A gente vai viver um caminho limpo, leve. Claro, vai ser o nosso caminho, único. Vai ser com os aprendizados que a gente precisa. Mas com certeza a gente vai mais longe e mais rápido com quem já vive aquilo que o Senhor disse que é nosso, que a gente também vai viver. Isso não é pra gente invejar ou se comparar, é pra gente se colocar numa posição de humildade, de aprendiz, beleza? A verdade é que todos os nossos problemas, eles se originam na falta de humildade. Quando a gente é humilde, a gente busca informação, a gente busca instrução, a gente aprende o que a gente não sabe. A gente não tem por que não crescer. Tudo é sobre aprender o que a gente não sabe, pra gente crescer e viver aquilo que a gente quer viver, ou aquilo que o Senhor tem pra nós, aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, aquele desejo que o Senhor coloca no nosso coração. É tudo sobre o nosso posicionamento. Se somos humildes ou se somos orgulhosos, arrogantes e achamos que podemos fazer todas as coisas sozinhos e a gente não tem como fazer as coisas sozinhos. A começar, a gente tem que entender que o Senhor está com a gente para nos instruir. O Senhor está com a gente para nos guiar. O Senhor está com a gente para nos ensinar, para nos disciplinar. E a gente tem que ter esse temor pelo direcionamento dEle, pela instrução dEle, pela sabedoria dEle, pelo cuidado dEle com a nossa vida, pela fidelidade dEle com a nossa vida. De quem são os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos, os olhos embaçados? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando ele está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como uma serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas, sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro e dirá: me espancaram, mas eu nada senti, bateram em mim, mas eu nem percebi. Quando acordarei para que eu possa beber mais uma vez? O Senhor está falando sobre a gente se embriagar, a gente perder o controle. Perder o controle no sentido de se afastar dele, né? Ele perdeu o acesso a nós, o acesso ao nosso coração. A gente se embriagar tanto, a gente dormir tanto, a gente zumbizar tanto neste mundo. A gente está tão cego nesse mundo, a gente está tão embriagado por esse mundo, tão embriagado pelas coisas desse mundo, tão embriagado pelos padrões desse mundo, tão embriagado pelos desejos, tão embriagados pelas preocupações, tão embriagado pelos medos, tão embriagados pela inveja, tão embriagado pelas riquezas, tão embriagado que o Senhor perde acesso ao nosso coração. A gente bate a cabeça, a gente se machuca. A gente fica acabado, no caso, essa pessoa que está embriagada, ela fica acabada e ela acorda querendo mais. E ela não entende que nem os açoites, os castigos fazem ela acordar. Ela vive como uma pessoa tola. A pessoa que está morta, na companhia dos mortos. Então, gente, basicamente, esse provérbio ele está falando pra gente: presta atenção no que tem no seu coração. Presta atenção no que esse mundo está te oferecendo. Presta atenção no do que você está se alimentando, o que tem aí dentro de você. Presta atenção nos seus desejos. Presta atenção onde que está o seu olhar, onde que está seu foco, o que você está buscando. Presta atenção. Presta atenção o que você está desejando para a sua vida. Presta atenção o que está dentro de você, se está te tirando sono, se está te dando ansiedade, preocupação, medo, ou se está te dando vida. Porque Jesus veio te dar vida
plena. Jesus veio te libertar de todo mal, Ele veio te transportar para o reino dEle, de luz, de amor, de bem, de paz. Ele tem o melhor para você, Ele tem o melhor para você. Confia, tá bom? Espero muito que esse vídeo ele tenha te abençoado, que ele tenha iluminado a sua mente, seu coração, aberto os seus olhos do coração, que você faça um exame aí junto com o Senhor, dentro de você, para você saber o que está aí dentro, o que está aí dentro que não é Ele, o que não vem dEle. Deixa Ele te orientar, deixa Ele te iluminar, deixa Ele te mostrar, deixa Ele te libertar, deixa Ele te curar, deixa Ele te transportar para o reino dEle de amor. Deixa, queira, decida. Decide aqui, ó, comenta aqui. Senhor, Jesus, eu entrego o meu coração para Jesus agora. Escreve assim, ó, eu entrego o meu coração para Jesus agora. Jesus, você pode entrar e nunca mais sair do meu coração. Você pode me encher completamente. Você pode me encher com a sua vida. Você pode me encher com sua luz completamente, inteiramente. Não vai ter mais espaço para nada. Eu quero você. Eu quero você, eu sou sua e você é meu, Jesus. Escreve aí. Conta aqui também qual foi a chave, o aprendizado mais precioso, mais importante que você recebeu com esse vídeo, ou alguma coisa que você lembrou também com esse vídeo. Me conta aqui, tá bom? Também compartilha esse vídeo, pelo menos com 3 pessoas que são muito especiais para você, que você ama muito, que você quer abençoar. Faz isso. Faz parte do seu papel ser um multiplicador. Faz parte do seu papel ser um transbordador. Faz parte do seu papel ser um abençoador. Não retenha a bênção, não retenha a luz. Passe pra frente. Combinado? Deixa seu like também. É muito importante que você deixe seu like. Se você deixa o seu like, galera, não custa nada. É só apertar aí nesse botãozinho de like. Isso coopera muito, muito mesmo, para que o YouTube entenda que esse vídeo ele é um vídeo importante, relevante, e ele entregue esse vídeo para mais pessoas. E também se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal que você vai receber a notificação de todos os vídeos que saírem. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje é isso. E um beijo no seu coração. Um excelente final de dia, ou sei lá, quando você está assistindo esse vídeo, que seja um dia na presença do Senhor, que você enxergue, que seus olhos se abram, que você enxergue a presença do Senhor aí, agora, onde você está. Beijo no coração, até o próximo vídeo, que é amanhã. Tchau!